Durante a história da raça humana, já se sabe hoje que o ser humano acabou fazendo grandes mudanças, conquistas em momentos de crise. Aliás, momento que vivenciamos hoje em nosso país. Mas como fazer isso na prática? O que significa isso? Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema Mudar para Crescer. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é Mudar para Crescer. Eu acho que é óbvio o tema que eu trago hoje para vocês, junto com o meu convidado, porque a gente percebe o que tem acontecido no meio empresarial e profissional, na questão econômica do país e até na questão política que nós estamos enfrentando. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe o Djalma Moraes, que já esteve várias vezes aqui. Tudo bem, Djalma? Tudo bem, Paulo. É um grande prazer estar aqui com você, principalmente para tratar de um tema tão abrangente e tão atual quanto este. Eu trouxe você aqui porque, assim, como coach, como consultor, que lida com várias empresas também, como é o caso meu, a gente acaba ouvindo muitas coisas. Você percebe que as pessoas estão um pouco até pessimistas, negativas com o que está acontecendo? Sim, Paulo, eu percebo um pessimismo e literalmente eu sou contra. Não que eu seja um otimista exagerado, eu acho que a gente tem que ter uma dose de otimismo, temperar com o pessimismo, mas não pode deixar se dominar por nenhum dos dois. O bom senso e o meio termo é sempre bom. Eu acho que se queixar não leva ninguém a lugar nenhum. É nesse momento que a gente tem que refletir sobre as possíveis mudanças e aproveitar as competências que a gente tem. Não lamentar o que não aconteceu, mas gerar a própria mudança. Se fala que em todo momento, mesmo numa relação, né, são as crises que demonstram quem nós somos de fato. Porque agir sobre momentos de tranquilidade é fácil, né? Você vai levando as coisas. E esse desafio que a gente tem, sem contar com a parte política que o país enfrenta, mas a questão econômica, né, com o crescimento que não vai haver esse ano como previsão, e as dificuldades que algumas empresas enfrentam, empresas que inclusive de muitos anos que fecham as portas. E eu acho que isso se soma ao momento também, mas talvez com ingerências, problemas que aconteceram durante o decorrer das histórias dessas empresas. E pessoal, isso acontece bastante, mas em momentos de cintos mais puxados, a empresa acaba não aguentando, né? E a gente vê também profissionais enfrentando algumas dificuldades, mas a pergunta é, não tem mesmo oportunidade de mercado para as empresas e para os profissionais? Eu acredito que tenha. Vamos fazer uma análise rápida do seguinte, quando começou esse movimento todo de crescimento, entre aspas, do país, a gente viu que foi um crescimento baseado no quê? No crédito. Só que é o seguinte, para eu ter crédito eu tenho que ter recurso, para ter recurso eu tenho que produzir. Só que o que a gente viu foi o seguinte, uma busca exagerada às vezes de ações que não levavam a alguma coisa concreta. Como é que eu posso traduzir isso? Um baixo investimento na industrialização, péssima visão de mercado externo, a gente importa mais do que exporta, e consequentemente uma repetição de erros do passado. Isso, em algum momento, ia ter uma conta a ser paga. Né? O Stephen Kantz mesmo falou disso, né? Falou assim, olha, crescimento baseado em crédito uma hora dá problema, porque uma hora não vai ter dinheiro para pagar. O que acontece hoje? O pessoal está endividado, cresceu a inadimplência, empresas estão fechando, empresas estão despedindo. Só que o material humano que essas empresas tinham, ele não é descartado simplesmente a partir do momento que a pessoa sai da empresa. Tem todo um conhecimento que está acumulado que às vezes pode ser usado de alguma outra forma. É este pensamento que a gente tem que buscar ter. Um amigo meu dizia que ninguém nasce grudado com empresa, que nem tartaruga nasce com casco. Né? Então, por exemplo, eu estou fora do mercado de trabalho por algum motivo, mas peraí, será que o que eu conheço não serve para alguma outra coisa? Será que eu não posso gerar algum negócio a partir daquilo que eu sei? Eu não posso complementar um vácuo que tem no mercado de alguma forma? Eu acredito que sim. Temos vários casos de pessoas que acabaram alavancando uma vida totalmente diferente no momento da tal crise, né? Que se tirar o S vira CRI. Né? Em chinês é muito interessante ver que a crise para eles é assim, é um passo para a mudança. Né? Mas não é só chinês, né? Eu vi um artigo daquele Nizanguanais, né, que é um grande publicitário brasileiro, grande empresário, fundou a DM9 na década de 90 e justamente ele fundou a DM9 com $1 milhão e
3 meses seguintes o Collor foi lá e tirou dinheiro de todo mundo, né? Sim. Então ele fez todo um trabalho ele falou assim, ele nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou na crise. Sim. Ele coloca aí. Sim. Então a postura é uma coisa importante, né? A questão da postura interna, porque se o derrotismo, o pessimismo no sentido de derrotismo, faz com que a gente fique cego em relação às coisas, não é isso? Sim, sim. Eu acho interessante, até estou lembrando uma frase que um amigo meu disse para mim, o seguinte, caramba, uma coisa interessante da vida é que quando a gente aprende as perguntas, ela muda as respostas, né? E eu acho que assim, o momento de crise é esse, é de mudar as nossas respostas. Não podemos dar as mesmas respostas para perguntas diferentes. Hoje, a nossa situação é a seguinte, não é manter o que nós tínhamos, é preservar o nosso capital intelectual, é usar esse capital intelectual para investir em outras coisas. Hoje nós temos um mercado de TI que está abrangente, está sendo extremamente criativo. Já estamos indo para o mercado internacional, tem empresas nossas agora que estão invadindo os Estados Unidos, fazendo sucesso com games, coisa que eles dominavam, né? E eu estava vendo hoje de manhã uma reportagem sobre isso. Há espaço para trabalhar somente TI na área de educação. Temos poucas empresas investindo em games para educação. A área de treinamento e desenvolvimento, que é uma área que eu atuo, ela já está começando a olhar com uma outra percepção para essa parte de trabalhar a gamificação. Ou seja, você tem um treinamento transformado em game que a pessoa pode acessar a hora que ela quiser, pelo celular, pelo computador. Você complementa, ou você usa como base do estudo, complementa. Sim. Os próprios jogos por exemplo, Sebrae, o Desafio Sebrae utiliza isso para despertar empreendedorismo nos jovens, nas universidades, para que eles possam ser futuros empreendedores. Isso. E um detalhe interessante, tem pessoas muito simples que estão empreendendo através da internet, fornecendo ideias. Eu peguei um vídeo no YouTube de uma moça que ela teve câncer, e depois, através de um processo de tratamento, com dietas, hoje ela ensina o pessoal a fazer as dietas adequadas para melhorar a qualidade de vida. Aí que é o ponto. É a crise, o desafio que ela teve, ela buscou alternativas e, além de ter trabalhado isso com ela, fez isso virar um negócio. Sim, ela está vendendo conhecimento, que é importante, que é o que eu estava comentando anteriormente. Alguém foi desligado da empresa, esse conhecimento adquirido ele não vai ser jogado fora. Ele tem que ser usado de uma outra forma. Mas o que acontece? A pessoa quer voltar para o mercado de trabalho, quer voltar para a empresa, ele quer voltar a fazer a mesma coisa. Fazer da mesma forma que ele fazia antes. Isso. É o receio da mudança. A questão aí, mesmo, pessoal, é os paradigmas, né? Paradigmas são regras, regulamentos, formas de pensar. Sim. Se a gente não muda a nossa forma de pensar, porque o mundo muda. Desculpa, o mundo muda como um todo. Isso, é verdade. E não dá para a gente ficar querendo fazer ações antigas num ambiente já diferente. Sim. Hoje, se a gente falar do conflito entre gerações que eram a cada 10 anos a diferenciação, hoje 5, 3 anos você já tem uma diferença muito grande. Muito grande. E outra coisa, a gente tem que pensar que essa geração que está chegando aí, a molecadinha que está com 4 ou 5 anos, já tem um volume de conhecimento muito maior do que nós tínhamos aos 15. Né? Agora é o seguinte, um conhecimento que ele vai ter que ter uma funcionalidade, porque o grande segredo do conhecimento é o seguinte: a informação só se torna conhecimento quando você coloca em prática e você começa a adquirir com ela algumas experiências para saber o que você usa e não usa. Então, por exemplo, vamos voltar ao caso do profissional. O cara foi engenheiro de uma empresa durante muitos anos. Poxa vida, ele colocou em prática muito do que ele aprendeu na universidade, mas também foi buscar outros conhecimentos. Ele vai para o mercado de trabalho, se ele ficar choramingando para voltar para uma empresa igual a que ele trabalhava, dificilmente ele vai ter chance disso, porque o mercado está se comprimindo. Mas será que esse conhecimento dele não serve, por exemplo, ele montar um curso de alguma especialidade que ele dá, ele ser consultor, ele ser uma pessoa, ser um auditor de determinados tipos de ações, né? Ele vender este outro trabalho e de complementar o conhecimento do outro, né? Vai ser meio difícil no início, porque as pessoas não o conhecem, tudo bem, mas se ele buscar esse conhecimento, que nem a gente fala, através de um Sebrae, através de uma entidade que certifica esse conhecimento dele, ele passa a ser um agregador de valor. Aí é uma outra história, é um outro patamar, né, em que ele vai ter que usar algumas competências que tem, vai ter que adquirir outras, por exemplo, falar em público, a questão de preparar o material para apresentar, mas ele já tem alguma coisa. É isso que eu defendo. Eu adoro falar em inovação, porque assim, eu sempre fui muito criativo desde criança. Então, assim, uma coisa que eu via, quando apertava de um lado, eu procurava saber qual caminho que tinha do outro. Então, depois de adulto, tem muitas coisas que eu faço que as pessoas falam: como é que você faz isso? Eu falei: não, é que desde pequeno eu sempre experimentei. Se funcionava, eu continuava. Se não funcionava, eu esperava um pouquinho para ver por que não funcionou. Eu acho que a gente tem que perder esse medo de arriscar, porque tem coisas que são extremamente prazerosas de fazer. Vou dar um exemplo. O engenheiro mesmo, ele pode ter, às vezes, na infância, uma habilidade enorme que ele tinha de escrever, de falar sobre determinado assunto.
poxa vida, ele pode ser um comentarista, ele pode ser um cara que vai contribuir com artigos, né? São possibilidades que existem, entre tantas outras. Eu me lembro de um exemplo de um empresário, entre muitos que a gente tem, né, nós dois caminhada aí, que ele tinha uma distribuidora de bebidas e ele falou assim, olha, eu estou pensando em mudar de ramo porque eu tenho uma concorrência X e é questão de percepção no mercado onde ele atua, o que ele está fazendo e como é que andam as coisas em volta. E aí ele falou assim, e eu perguntei, o que você pretende fazer? Eu estou pensando em ir para a área de bicicletas, bicicletaria. Eu falei, nossa, que diferença, né? Por que você pensou nisso? Os meus filhos adoram andar de bicicleta, os 2 filhos dele. Eu me lembro, porque eu fiz curso no Senai, de parte de alguma assistência mecânica, papá. Há 30 anos atrás, olha, há 30 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, e eu tenho esse conhecimento que eu posso resgatar também. Sim. Então, como eu também estou gostando desse hobby, que os meus filhos gostam, isso tem uma tendência de crescimento. Estamos falando de década de 90. Tá? E hoje esse crescimento é intenso na nossa região, por exemplo. Sim. E aí ele foi atrás disso, quer dizer, inclusive ele tinha um grande concorrente próximo dele, que era o Carrefour, para venda de bicicleta. O que ele fez? Ele fez um convênio na época com o Carrefour, onde o Carrefour vendia as bicicletas e ele montava as bicicletas vendidas pelo Carrefour. Então, às vezes, a gente coloca muito empecilho no que se tem. Só que a gente quer pensar numa maneira que a gente pensava há muito tempo. Sim. Existe uma coisa chamada pensamento paralelo, né? Ou a questão da criatividade, onde você cria novas alternativas, e quem estuda neurociência sabe disso, quando você cria novas alternativas de perceber o mundo, ver o mundo e entender o que acontece, eu crio novas ligações nos neurônios, novos caminhos. E com isso você tem novas ideias. Isso. É um novo você a partir de alguma coisa que você já tem. É que nem fala o Peter Senge, né? Mudar os nossos modelos mentais, né? Porque a gente às vezes fica repetindo fórmula. É a forma de pensar. Isso. Paulo contou uma coisa e eu vou lembrar de outra interessante que eu vi essa semana, achei extremamente interessante. Um empresário em Bertioga está fazendo um processo de dessalinização de água, que no Brasil ainda não está totalmente analisado pela Anvisa, ainda não é permitido. Mas ele já desenvolveu um processo tão evoluído nos últimos 3 anos que já está produzindo uma água com qualidade de água mineral. O que ele já visualizou? Mercado externo. Já está exportando esse material, já está sendo consultado por outros países, né? E ele já disse o seguinte, que assim, hoje o processo que ele desenvolve se tornou extremamente barato. A parte principal foi início, pesquisa e tal. Hoje em dia ele já consegue produzir isso com uma qualidade maior, com um custo menor. O que eu quero dizer com isso também? As parcerias são importantes. Em qualquer processo de mudança, às vezes eu tenho metade do conhecimento, o Paulo tem outra metade, a gente se junta e tem um conhecimento inteiro, né? Às vezes eu tenho a visão do negócio, o Paulo tem a visão da produção, a visão comercial, e a gente se junta e caminha. Um exemplo disso é uma pessoa da incubadora de empresas há muitos anos atrás, que você deve ter acompanhado. Eu não vou falar o nome dele, era um dentista que desenvolveu um produto, você lembra disso? Lembro. Inclusive conversei com ele esse período há pouco tempo. O que ele fez? Ele desenvolveu um produto para os dentistas para facilitar um processo que ele tem dentro da área, que é inovador e interessante. Ele estava buscando o mercado naquela época. Depois ele mudou e conseguiu um parceiro no Brasil, acho que foi no sul do país, onde ele desenvolveu o produto com esse cara no sentido de finalização do produto, ficou 2 anos lá, e hoje essa empresa, me parece, comprou os direitos, alguma coisa assim, vende para fora esse produto. Sim. Ok, aí são as alternativas, tá, meus amigos? Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho. Antes do intervalo você vai ter aí a dica do consultor do André Gazelevich. Aproveita e nós voltamos em seguida. Olá! Nós falamos das 2 vezes anteriores, as 2 dicas de consultor sobre o vendedor, fechador, o vendedor, consultor, e hoje nós vamos falar sobre o vendedor embaixador. Engraçado, né? O vendedor embaixador, conhecido também como relações públicas, é o tipo do profissional que trabalha na venda continuada. Lubrificantes industriais, óleos de corte, desengraxantes, uma série de peças ou insumos industriais que se vendem repetidamente. Ao contrário do vendedor consultor, o vendedor embaixador não precisa necessariamente ter profundidade de conhecimento naquilo que vende. Por quê? Com muita frequência, neste caso, o comprador
tem bom conhecimento sobre aquilo que compra. O comprador, quer seja o profissional de compras ou o comprador, aquele que decide a compra lá na área de produção. Ok. O vendedor embaixador tem uma outra habilidade, que é a de conhecer a estrutura de poder da empresa cliente. Ele conhece todo mundo, ele sabe o nome da recepcionista, sabe para que time torce, qual a data de aniversário das pessoas com quem ele se relaciona, e ele conhece a estrutura de poder sutil, não aquela apenas do organograma, mas saber quem influencia, quem decide, quem realmente tem o poder de comprometer ou de favorecer um negócio. O vendedor embaixador é, portanto, alguém que se relaciona e mantém o vínculo com as empresas clientes. As vendas repetidas poderiam até ser feitas por telefone, poderiam ser feitas de maneira relativamente simples, mas o papel dele é estar periodicamente presente nas empresas clientes para fazer com que sejam lembradas, com que o vínculo seja alimentado e com que o cliente se sinta atendido. Este profissional de vendas, você provavelmente o terá também, a exemplo do seu colega consultor, por longos períodos de tempo, dura muito tempo nas empresas. E também a exemplo do colega consultor, o vendedor embaixador tende a ficar sempre no mesmo segmento, raramente muda ou muda para coisas muito semelhantes. No próximo, o último, vendedor balconista. Até lá! Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Duas coisinhas que eu quero falar. Uma delas é que hoje ainda, né, hoje quinta-feira, nós ainda temos hoje estamos perto da Páscoa, e eu desejo para você, antes de terminar o programa já vou falar isso, desejo para você uma Páscoa maravilhosa, lembrando que Páscoa, que fala da questão de ressurreição, é um momento de mudança. E esse tema é proposital. A gente está falando de mudança, é renascer, se redescobrir e trazer novas condições, e no caso empresarial, novas competências. O Mensageiros da Luz, que vocês sabem que a gente divulga muita coisa sobre Mensageiros, tem a loja de ovos que vai até esse final de semana, provavelmente até sábado, acho que domingo eles não abrem, mas até sábado, e vai lá na Avenida Marechal Deodoro, número 90, que é o mesmo endereço do ano passado, em frente ao Colégio Leonor Mendes de Barros. Vocês vão achar o endereço também no facebook.com/Talentos em Foco, lá no nosso site do programa, ok? O Djalma também, aproveitando, vai dar uma palestra, e essa palestra gratuita vai acontecer na OAB de Santos, e é sobre coaching para advogados. O coaching hoje tem sido multiplicado, tem sido visto para várias áreas, né? Ele vai ser dia 15 de abril, tá, às 19 horas, e vocês podem ver mais informações no www.oabsantos.org.br. Então, vai lá, assiste a palestra, é gratuita. Isso pode servir também para outras áreas, né? O cara é médico e tal, porque o autônomo ele tem uma característica bem interessante, e as dicas que o Djalma vai dar lá vai poder também ajudá-lo na sua área de atuação, além de conhecer o trabalho do próprio Djalma. E falamos de importância da mudança, sim, porque isso leva ao crescimento. Existe uma frase da Margaret Whittaker, no livro Liderança é a Nova Ciência, que fala da física quântica aplicado à gestão de negócio. Física quântica aplicada à gestão de negócio. Vou colocar a imagem desse livro lá no Facebook para vocês poderem consultar, eu recomendo, onde ela fala assim: nós mudamos para permanecermos os mesmos. Os mesmos no sentido de conquista, porque o ambiente muda. Quando eu não mudo, eu me sinto fora desse ambiente. Lembrando mais uma vez
do que mexeu no meu queijo, Sim. que é um dos anõezinhos que fala assim, eu não vou sair daqui enquanto o meu queijo não voltar. Isso. Eu tenho certeza que meu queijo vai voltar, não é eu que tenho que ir atrás do queijo. Isso. E o outro vai atrás e vai buscar e consegue achar mais queijo, que é o alimento deles. E aí a pergunta, você está esperando o teu queijo chegar, ou você vai procurar novas formas, novos sabores de queijo que estão aí disponíveis no mercado? Exato. Até, Paulo, você fala da física quântica, eu vou lembrar do Einstein, que tinha uma frase bacana que dizia o seguinte: loucura mesmo é querer obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E quando a gente fala em mudança, mudança não é coisa estapafúrdia, às vezes mudança é gradativa. A gente, como no quem mexeu no meu queijo, observar determinadas coisas que às vezes elas podiam ser feitas de um jeito diferente, que não estão nos trazendo os resultados necessários que deveriam trazer, que se mudarem, talvez não dê o resultado tão imediato, mas já vai começar a ter alguma transformação. Né? Nós podemos pegar exemplos muito claros de pessoas que deram certo na vida, mudando totalmente de ramo, que nem, por exemplo, uma pessoa que era, vamos supor, um engenheiro que foi para a área de culinária, foi trabalhar como um chefe de cozinha e deu certo. Exemplo específico, esteve aqui com a gente o Fábio Leal, dono da Mascarpone, que é uma escola de culinária. Ele era despachante aduaneiro. Sim. Ele contou a história aqui, ele é apaixonado por cozinha, investiu, abandonou a profissão de despachante, falou que hoje talvez estivesse até ganhando mais financeiramente, mas foi para fora do país, foi buscar novas cozinhas, trouxe, hoje tem uma escola de formação de chefes e de cozinheiros e presta serviço para as empresas e restaurantes. Tranquilo, eu acho que assim, esse lado é o lado que gera prazer, porque você está fazendo alguma coisa que vai mudar as pessoas que vão compartilhar. E um detalhe, você vai trabalhar nos bastidores, entre aspas, né? Porque de repente assim, o nome de quem forma, às vezes não vai aparecer, mas o resultado de quem aprendeu vai trazer esse retorno lá na frente. Eu tenho um caso interessante de um amigo que eu conheci no ano passado, assim, nós tivemos uma convivência pequena juntos. A família tem um grande negócio de frigorífico, né, que vende carnes, peixes para vários restaurantes aqui em Santos. Por uma dissidência da família, largou tudo, foi lá para São Sebastião, resolveu montar um restaurante. E esse restaurante trabalha com o quê? Com a culinária extremamente caiçara. Trabalha com produtos típicos da região. Tá? E já começou, antes de inaugurar o restaurante, já estava um sucesso tremendo, porque todo mundo curioso para saber como é que ele ia fazer. Ele tem postado coisas muito lindas na internet, do que eles estão fazendo, de como está sendo o movimento, e está sendo uma super novidade. Porque assim, a pessoa poder comer banana da terra, poder comer taioba, poder comer palmito, né? Palmito pupunha feito de um jeito bem tradicional, poder comer um peixe de uma maneira diferente, né? Até transformado num produto de alta gastronomia, mas é um produto regional. Quer dizer, é uma super inovação. E outra coisa legal, ele está super feliz. Quando ele comenta com a gente o que ele está fazendo, parece outra pessoa, virou uma criança. Porque todo dia tem uma coisa nova. E vamos pensar bem, quando a gente quer inovar, a gente vai buscar aquilo que vai nos trazer satisfação, vai nos trazer realização. O resultado financeiro é uma consequência disso. Porque às vezes você vai ficar muito tempo fazendo aquilo e cada vez mais feliz, né? Como diria o Confúcio, né? Trabalhe naquilo que você gosta, que você corre o risco de passar a vida inteira trabalhando e os outros pensando que você está se divertindo. Né? Que eu acho que a coisa mais gostosa da vida é isso. Eu saber que eu sou capaz de mudar, de criar, que o que eu vou fazer vai ser fazer outras pessoas felizes. Uma pergunta de coach aí, que eu acho interessante, é se você não estivesse trabalhando com o que você trabalha hoje, o que você estaria fazendo? Olha, eu diria o seguinte, estaria cuidando de gente de alguma forma, porque assim, gente é a melhor matéria-prima que Deus colocou no mundo. E você saber que você pode ajudar uma pessoa a se transformar de alguma forma, sendo amigo, ou sendo uma pessoa, por exemplo, um médico, sendo um psicólogo, sendo qualquer coisa do gênero, mas lidando com gente, né? Que isso é o grande diferencial. E hoje nós temos um vácuo muito grande pelas necessidades que tem. Nós estamos tendo casos muito sérios de depressão, casos de suicídio, não sei o quê. Então estamos precisando formar. Eu já alguns anos atrás tinha comentado isso com um amigo meu. Eu falei, olha, está todo mundo falando em investir em ciências exatas, investir em tecnologia. Eu investiria em gente. Eu falei, como assim? Eu falei, olha, trabalharia muito mais investindo em ciências humanas, em formação de pessoas, para cuidar dessas pessoas que estão correndo para a tecnologia. E cada um vai para o seu expertise. Os que vão cuidar da tecnologia, os que vão cuidar das pessoas e se complementam. E os dois se encontrarem num determinado momento, porque um vai precisar do outro. Né? É o momento da parceria, é o momento da sinergia,
é o momento de discutir novas fórmulas de atuação. De repente sentar um psicólogo com um cara da área de TI e desenvolver um aplicativo ideal para você poder gerar uma forma da pessoa interagir, dela sair daquele mundinho fechado. Ou, de repente, o cara da TI procurar o psicólogo para ver com o psicólogo como é que ele pode fazer para ter mais satisfação com o que ele faz. Né? E por aí construir essa relação. E eu acredito assim, inovação é uma coisa que leva à inovação, criatividade é uma coisa que leva à criatividade. Porque a gente não pode ficar parado esperando o queijo voltar. Né? Porque tem um momento que a gente vai se sentir extremamente isolado porque o mundo continua e nós paramos. E, aliás, eu posso buscar sabores de queijo diferentes, eu posso buscar, no caso do... A gente está falando do queijo porque o nome do livro e do filminho é Quem Mexeu no Meu Queijo, mas eu posso buscar outro tipo de comida. Outro tipo. Né? Então, assim, às vezes a gente está acostumado... A questão do costume. O ser humano tem uma característica muito interessante de querer empacotar as coisas por segurança. Então, inclusive, na relação com as pessoas. Fulano é assim. Ciclano faz sempre dessa forma. Sim. Até que um dia encontra de novo essa pessoa e ele está fazendo tudo diferente. Assim, eu fiquei louco? Não, eu fiquei louco porque eu achei que o outro não ia mudar. As pessoas mudam. Só que são as pessoas que mudam. Nós não mudamos as pessoas, viu, meus amigos? Vocês sabem disso. Quem muda é a pessoa. Sim. Porque a mudança ela começa de dentro para fora. Beleza. A partir desse momento, né, quando a gente faz a mudança, a gente começa a primeira coisa, mudar a nossa percepção de mundo, né, Djalma? Sim. Você trouxe o Bob aqui, né? Ele deve ter falado justamente o seguinte: mudar o observador que nós somos do mundo em que nós vivemos. Porque se a gente olhar sempre da mesma maneira, não vamos ver diferença nenhuma. E as pessoas mudam todo dia, nossas células mudam, né? O ar muda, a temperatura muda, tudo muda. Por que o ser humano tem que continuar exatamente fazendo a mesma coisa? Meu falecido pai falou uma coisa muito interessante, uns 6 meses antes dele falecer, que eu acho muito legal, sempre repito isso para as pessoas. Ele virou para mim e falou assim: filho, eu trabalhei 27 anos na mesma empresa. Se fosse hoje eu não faria isso. Eu falei: por quê, pai? É o seguinte... Você passa 27 anos vendo as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas conversas, entrando no mesmo ambiente, todos os dias a mesma coisa. Sinceramente, eu acho que eu perdi um tempo danado. Eu falei: puxa, ainda bem que o senhor conseguiu reconhecer. Ele falou: não, se fosse hoje experimentar outras coisas, conhecer gente diferente, fazer trabalhos diferentes, porque isso enriquece a gente. Né? Eu falei: caramba, meu pai aos 72 anos teve essa lucidez de perceber isso, e eu tenho pessoas mais jovens que não querem enxergar isso. Né? Nós precisamos mudar. O país só cresce quando as pessoas mudam. Tudo o que está acontecendo com a gente é porque nós temos ainda uma mentalidade muito retrógrada, de esperar que alguém decida o nosso destino, que alguém resolva os nossos problemas, que o governo enxergue todas as situações. Não. Quem tem que enxergar as situações e direcionar as ações do governo somos nós. Na questão trabalhista, questão da educação, né? Falando de educação. Os recursos são iguais para todos. Vamos usar o que a gente tem para poder ter melhores resultados. Isso é para melhorar. E a nossa característica no Brasil é diferente de um argentino, é diferente de um peruano, de um colombiano, de um americano. Então vamos ver o que é que nós temos aqui que é realmente importante de trabalhar. Vamos trabalhar isso. Vamos olhar essa grandiosidade desse país maravilhoso que nós temos, os recursos que nós temos e as pessoas que nós temos. Né? E dar valor para essas pessoas para que elas possam contribuir num nível maior. Não olhar só essa questão da violência, porque violência para mim é consequência de ausência de uma infinidade de coisas que podem ser solucionadas a partir das ações, pequenas ações. Né? Primeiro na família, depois na comunidade, depois na sociedade como um todo, e a gente cresce. E aí, pensar. Eu me lembro que numa das vindas aqui eu falei, né, na pesquisa do MEC, que identificou que dentro da escola pública, para cada 10 alunos, tem uma média de 3 superdotados, que é um número astronômico, se for pensar. Agora, imagina o seguinte: quem é que está capacitado para lidar com esses 3 superdotados se as pessoas fazem sempre a mesma coisa? Esse é um ponto importante. Bom, nosso tempo fechou, né? E é porque não depende da gente, né? Depende do próprio trabalho. Muito bom a nossa conversa, porque eu acho que é para vocês, para nós mesmos aqui, abrimos um pouquinho mais as perspectivas, certo? Então, ó, levem essa mensagem que o Djalma colocou. Esse foi um papo entre a gente, para a gente demonstrar para vocês que existem condições, existem possibilidades. Sabe na mão de quem está isso? Na sua mão. Obrigado pela audiência e até semana que vem.